fala é o mestre Gunter, aqui da Amazônia, Manaus, né? É uma satisfação ter todos vocês aí com a gente, mestres, contramestres, trenéis, discípulos e alunos. É uma satisfação muito grande estar aí com vocês, né? Por intermédio do Governo do Amazonas, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo, né? Da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, né? Esse é através desse prêmio Feliciano Lana, né? Nós estamos realizando hoje, domingo que vem e no próximo sábado, né, o segundo intercâmbio cultural de fortalecimento da Capoeira Angola do estado do Amazonas. A primeira edição foi em 2014, né? Esta está sendo a segunda edição, né, por meio virtual, todo mundo já sabe por quê, né? Mas esperamos, apesar dessa situação crítica que estamos vivendo, esperamos ter um excelente evento e espero que todos estejam bem, cuidem da sua saúde, da sua família e se protejam sempre. Salve aí a todos os mestres, contramestres, trenéis, professores, alunos, instrutores, monitores, todos os grupos participantes, temos grupos de vários países, de vários estados. Tá? Não vou ficar listando aqui para a gente não perder tempo, mas eu agradeço de coração a todos pelo respeito, pela confiança e pela resistência de todos de estar aqui com a gente nessa situação tão complicada, mas vai ser um excelente dia, um excelente evento a todos, né? Dar um salve especial ao mestre João Grande, né, que está realizando aí 88 anos, né? Então, uma força, um axé para ele, todo mundo mentaliza aí um axé muito forte para o mestre João Grande, que é a ancestralidade viva, e acredito que a linhagem da maioria de todos nós aqui estamos seguindo a linhagem dele, do mestre Pastinha, mestre João Grande, e assim sucessivamente, né? Então, com a força de sanção e oração de São Mateus, passo a palavra agora para o nosso mestre anfitrião, mestre Valmir Damasceno, direto da Bahia, Salvador. Um grande abraço a todos. Bom dia, gente. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, é só reforçar o mestre Gunter aí, né, eu diria, pela luta de estar organizando nesse momento, esse período tão difícil para todos nós, né? Essa possibilidade da gente tá tendo essa convivência, e vai ser um ciclo de convivências, né? Nesse primeiro momento serão 3 encontros, e assim é muito bacana, é muito massa a gente poder tá trocando, né? Porque eu acredito que aqui, hoje, o que vai acontecer aqui é uma troca, né? Eu acredito muito nisso. Então, agradecer às pessoas que se disponibilizaram a estarmos juntos aqui, né? Mas dizer que vai ser uma coisa bem tranquila. A ideia do trabalho é a gente começar fazendo um ritmo, trabalhando um pouco uns cantos, depois, enquanto a gente está aquecendo do interior para o exterior, a gente vai para algumas movimentações para soltar o corpo. Depois a gente vai abrir os 20 minutos finais para um bate-papo, para algumas considerações. Então, foi importante alguns avisos que foram enviados ontem pela organização. Minha primeira atividade virtual. Vamos nessa, gente. Gente, antes de nós começarmos, já começando, eu queria dizer uma coisa que eu sempre trago como reflexão para os nossos encontros. Hoje a gente está tendo essa oportunidade e essa condição, né, que o momento nos proporciona, de a gente estar fazendo uma atividade online, né? Então, não acho muito justo que a gente fique muito preso a essa coisa da tela, né? De você estar tentando ver, porque música a gente não vê, música a gente sente. Então, eu acredito que no espaço que cada um de vocês estão aí nesse momento, eu acho interessante vocês
deixarem a musicalidade de vocês fluírem. Os instrumentos que vocês tiverem em mão, gente, fiquem à vontade. Eu acho que o importante é estarmos juntos e o importante é a gente estar acompanhando. Ok? Então, voltando, não se prendam a estar olhando para mim, mas simplesmente se conectar a mim, porque eu acredito que, antes de mais nada, musicalidade é conexão ou reconexão. Então, deixem esse momento fluir de uma forma bem tranquila, de uma forma bem leve. Eu vou estar fazendo o papel do gunga e todos vocês, nesse momento, vão estar fazendo o papel do médio. Então, o que eu estiver fazendo, vocês vão estar aí no espaço de vocês fazendo o inverso, invertendo. Sempre atentando para as chamadas, que eu diria, os avisos que for dado através do berimbau, pois da escola que eu venho, esse aviso funciona dessa forma. Eu estou chamando a minha comunidade, eu estou chamando a minha bateria, eu estou chamando os meus companheiros, avisando que eu estarei invertendo ou mudando o toque que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que a comunicação agora é através de sinais, é através de códigos, e nós precisamos estar atentos a isso, mesmo sabendo que a capoeira é um movimento de uma diáspora, onde nós temos diversas vertentes, e eu acredito que cada casa, cada família que nós viemos, ou que a gente vem, a gente tem um código diferente, e isso precisa ser respeitado. Mas é dessa forma que a questão funciona dentro da minha casa, dentro da família que eu venho. Então, quem tem berimbau, pegue seu berimbau, quem tem seu agogô, seu pandeiro, seu atabaque, fiquem à vontade. Quem está viajando e não pôde levar o instrumento e tiver um balde por perto, ele serve. Então, vamos nessa. Viagem, feche os olhos de vocês, acreditem na sensibilidade de cada um de nós. E vamos externar isso.
momentinho só, uma coisinha rápida para reflexão de todos e de todos. Daqui, a gente não pode, muitas vezes, sentir o outro. Mas eu queria dizer o seguinte, eu percebo pelo semblante de alguns essa resistência da gente se entregar, né? Eu acredito que o capoeirista, ele entra em transe, ele se transforma, ele não consegue fazer um movimento duas vezes, ele precisa externar aquilo que ele está sentindo. Estamos falando de musicalidade, então eu acho que é importante deixar aflorar, liberar essa energia. Às vezes a gente fica muito tenso quando você está tocando, né? Fica numa preocupação de o que será que o outro está pensando. Eu acho que é importante você estar bem. Então, a forma que você vai tocar, o sentimento que você está externando, isso é muito pessoal, isso é muito nosso, de cada um. Às vezes a caricatura, a expressão facial, a expressão corporal, isso é muito pessoal. Então, às vezes a gente fica muito preso nessa questão do que eu diria, o que é que o outro está pensando? O que é que o outro vai achar de mim? E a gente deixa de ser uma coisa que eu acho que é super importante na vida, que é sermos autênticos. Eu acho que, na realidade, falta muito isso, porque uma das nossas grandes referências da capoeira, a gente está falando de ancestralidade, que foi o Mestre Pastinha, o Vicente Ferreira Pastinha, ele dizia que cada um é cada um, né? O capoeirista, ele precisa aproveitar seus gestos livres, precisa trabalhar a sua emoção, precisa trabalhar a sua expressão. Então, eu não vim aqui para moldar ninguém, eu sou contra essa coisa do moldar. Eu acho que eu preciso aproveitar a forma que A, B e C faz o seu movimento. Eu acho que isso é importante. Eu costumo brincar em dizer, né? As mãos estão aqui, ó, vieram juntas, composta de 5 dedos, mas é cada um completamente diferente do outro e cada um tem o seu papel. Eu acho que isso é importante. Então, deixem fluir o ritmo de vocês, não se apeguem a essa coisa, como é que eu estou, como eu deixo de estar. Ouçam o que vocês estão sentindo, é importante. Existem algumas coisas básicas. O instrumento que está em minha mão, eu não vou forçar ele, eu vou pedir. Tudo na vida, gente, você tem que saber pedir. Porque se você pede, você vai ser atendido. Então, peça ao instrumento que você está segurando. Peça a ele que ele lhe dá. Certo? O instrumento, você não enforca ele. Não enforque o instrumento. Peça com carinho. Tudo quando é pedido com carinho, eu acho que existe uma cumplicidade, existe uma aceitação. Então, eu vou estar fazendo alguns toques aqui, vou estar trabalhando alguns corridos, e eu pediria que vocês aí, não dá para a gente policiar, mas eu vou pedir para que vocês tentem responder o canto. À vontade, para achar esse equilíbrio do tocar e do cantar. Vamos nessa. Vocês não vou negar, eu levo a vida a cantar, eu levo a vida a cantar. Eu tenho hora pra sair, mas não tenho hora pra chegar. Eu deixo minha mãe rezando, eu deixo mamãe orando, meu filho, a vida vai melhorar. Eu tenho fé em Olorum, a graça dos orixás,
é chegada a hora, vocês. É chegada a hora, camarada. Vamos embora, diz. E pela barra fora, e mundo de Deus, e mundo de Deus, camarada, e que o mundo dá, e que o mundo dá, camarada. Ai, 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 Deus. Aí, mudei. Ai, ai, ele mande um recado, depois vou lhe ver. Ai, a vida dos outros eu nem quero saber. Ai, eu vim de longe pra lhe ver. Ai, lelele, diga aí, lelele, diga aí, chama ele, chama ele. Chama ela, Angola, chama ele, chama que ela vende, chama ele, chama ele, chama ele, Angola, chama ele. Olha lá, toma a Bahia, tô aqui em Salvador. Todo mundo em sua casa, pois Angola já chegou. Ai, meu Deus, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, Angola, chama ele. Hoje é dia de festa, vamos todos celebrar o nosso grande João aniversário a comemorar. Ai, meu Deus, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, Angola, chama ele. 80 anos de vida, muita coisa a celebrar, muita coisa ele viu, tem muita coisa pra contar. Ai, meu Deus, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, Angola, chama ele, chama que ele vem, diga. Chama ele, chama ele, chama ele, Angola, chama ele. São duas coisas na vida que meu coração palpita. É um birimbau roseiro e uma roda bem bonita. Ai, meu Deus, chama ele, chama ele. Chama ele, chama ele, Angola, chama ele. Eu não vou na sua casa, pois você não veio na minha. Camarada, respeito o outro em qualquer freguesia. Ai, meu Deus, chama ele. A boca, chama ele, olha a boca. Chama ele, abre a boca. Chama ele, Angola, chama ele. Pra cantar você imagina, viu? Eu canto sem imaginar. Quando eu canto faz sentido. Eu quero ver me acompanhar. Ai, meu Deus, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele.
Eu aprendi com meu mestre, com você posso jogar. Ai, meu Deus, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. O que você faz zangado, brincando eu vou fazer. Eu sentei para aprender, eu levanto agora, ensino a você. Ai, meu Deus, chama eu, chama eu. Bora, Maria! E chama eu, que passa? E chama eu, agora, chama eu. Eu vi, ninguém me falou. O que é que tu viu que ninguém lhe falou? Eu vi, ninguém me falou. Olha lá, mestre bom, que ele é bom jogador. Eu vi, ninguém me falou. Olha lá que o mestre ele é bom cantador. Eu vi, ninguém me falou. Oi, na roda de Angola, me chama que eu vou. Eu vi, ninguém me falou. O que é que tu viu que ninguém me falou? Eu vi, ninguém me falou. O que é seu moço? Ninguém me falou. Eu vi, ninguém me falou. Ninguém me falou. Eu vi, ninguém me falou. Olha lá, menino, mãe, me chama que eu vou. Foi só para aquecer um pouquinho. Só para aquecer um pouquinho, a gente trabalhar um pouquinho a musculatura. Eu acho, dentro desse lado da musicalidade, eu acho que é importante, gente, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso no final, uma coisa que está faltando muito hoje em dia, né? É o encantamento. A gente atentar para o significado dessa palavra, encantamento. Eu acredito que hoje as pessoas estão tentando, muitas vezes, ser a outra pessoa, esquecendo de ser sigo mesmo, né? Eu digo isso porque cada um é cada um.
eu não vou esperar cantar que nem o mestre Gunther, cantar que nem uma outra pessoa, mas eu vou tentar colocar para fora, aproveitar esse momento, o melhor de mim. Eu acho que isso que é de fundamental importância para cada um de nós. Então, a gente tem a nossa ancestralidade como referência, como ponto de partida, mas eu acredito que é através dessas pessoas que a gente vai conduzir a nossa forma de ser, a nossa forma de cantar, respeitando essa coisa da tradicionalidade. Então, guardem os instrumentos de vocês, tirem a cadeira aí de onde vocês estão sentados e vamos para o momento da movimentação. Digamos, solta esse gol! Solta esse braço! Olha a expressão do gol! Ah. Olha o braço! Solta esse braço! Agora, encaixa aqui, ó, na passagem! Lá embaixo! Ah. Aí agora! Ah! Uma! Vai! Atenção! Variou! Negativo! Vamos! O mestre Valmir está reiniciando o aparelho dele. Ele me ligou aqui e me falou que está reiniciando o aparelho dele e pediu para repassar os movimentos. Ele pediu para fazer ginga, negativa, e rolê para fora, de um lado e do outro. Então, vamos fazer, pessoal, no tempo que reconecta o mestre, ele já mandou falar isso, tá? Obrigado, mestre. Sim, aqui, pessoal, bora gingar. Pode botar a música, mestre. Gingar, embaixo. Tudo isso é conversa pra comer sem trabalhar. O senhor amigo meu discutiu o meu cantar. Quem é dono não ciúma, quem não é quer ciúma. Camaradinha, viva meu mestre! E que é mestre seu, e que é mandingueiro, e que lhe acolheu. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia e de São Salvador, mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia e de São Salvador. O marinheiro, marinheiro, me ensinou a navegar. Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. O
mandinga. Eu aprendi foi com o João. Quem aprendeu com Caixinha. Obrigado, mexicana. De nada. Desculpa, gente, questões técnicas. Tá bonito, viu, Manuel? Chega! Abre! Ao trabalho! Ó, abriu! 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 Ah, abriu! Meia lua! Cruzou! Abriu! A meia lua cruzou, abriu. Meia lua cruzou, abriu. Lá embaixo agora. Lá embaixo agora, aqui, ó. Desceu, mantém essa base, encaixa o cox. Eu trabalhei meu movimento, entrei no rabo de arraia, fechei, desci. 90 graus, queda de rim. Assim. Aí, fiz o rabo de arraia, fechei aqui, queda de rim. Olha a minha subida. Botei o pé. Botei. Entenderam? Vamos nessa.
Gente, um momentinho, por favor. Tem uma companheira aqui que está com uma dificuldade, possa ser também uma dificuldade para alguns dos outros companheiros ou companheiras. Eu vou repetir o movimento devagarinho, passo a passo, para que a gente tenha uma consciência em grupo, né? Vejam, o tempo todo eu estou dentro de um jogo, dentro do meu adversário, eu estou aqui, baixinho. Eu fiz o meu rabo de arraia. Quando eu faço um rabo de arraia, subentende-se que o meu adversário, o meu pé vai em contato para ele. Então, eu preciso estar sempre olhando para o meu pé, que é onde vai estar meu adversário. Fui para a queda de rim. Eu olho por entre as minhas pernas, o pé está aqui. Então, não tem porquê eu perder a visão do meu adversário. Então, aqui, se você não está enxergando, é porque quando você está indo para a queda de rim, você não está olhando para um ponto fixo. A sua cabeça está apontada para a direção que você fez o movimento e aí, consequentemente, você não está focado em um ponto. Então, é importante que você mantenha essa cabeça, vamos dizer assim, entre as pernas. Aqui, fui para o movimento, ó. Eu estou vendo, aqui. Eu apontando, aqui, ó, saí. Não sei se eu ajudei, porque a companheira botou uma observação aqui. Eu acho que é importante, porque quando você precisa estar atento sempre aonde vai estar o meu adversário. Eu acho que isso é de fundamental importância, não perder a referência. Porque o que acontece às vezes é que por o rosto estar nessa posição, a minha tendência é olhar para o outro lado. E eu preciso estar atento ao meu objetivo, a minha referência, que é o meu adversário. Então, vamos tentar fazer o movimento, não precisa fazer rápido. A saída da queda de rim, ok. Ginguei, rabo de arraia, queda de rim. Aqui, eu botei o pé, girei, como que eu estivesse voltando de frente para a ginga. Aqui, voltei. Daqui, eu estou numa posição de ataque. Eu tenho meia-lua de frente, eu tenho rabo de arraia, eu tenho chapa, eu tenho cabeçada, mas eu tenho o retorno da minha ginga. Ok? Vamos nessa. Ok, vou mudar o movimento, mas mudando o movimento eu só chamo a atenção para um provérbio que eu gosto de dizer. Respeito você não impõe, respeito você conquista. O que é que eu quero dizer com isso? Eu preciso deixar claro para o meu oponente, para o meu adversário, para o meu colega de jogo, que eu estou com o meu corpo fechado. E não é o corpo fechado aqui. É o corpo fechado de forma física, que ele consiga visualizar. Então, repetindo o movimento, eu só chamo a atenção pelo seguinte. Quando eu fiz o meu rabo de arraia, aqui, que eu notei que quando a minha perna está passando aqui, o meu adversário está entrando, gente, eu recuo aqui, eu mostro a sola do meu pé, dizendo a ele, favor, não entre. Aqui. Certo? Não é deixar o seu corpo aberto, vulnerável,
para que ele entre numa cabeçada. Então, é importante essa consciência de movimentação. Eu vou mudar o movimento agora. Ao invés de eu ir para a queda de rim, eu vou para a base de 3. Vou para a base de 3 e vou fazer 2 alertas diferentes. Um alerta nesse sentido e o outro alerta nesse sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou para a base de 3, cabeça no chão, mão, mão. Vou usar o peito do meu pé e vou usar as laterais do meu pé. Então, ginguei mais uma vez, fiz o meu rabo de arraia, fui para a base de 3, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voltei. Bora, Jasper! Bora, dona Raquel, seu mestre está ali olhando, viu? Ok. Ok. A maldade, gente, a maldade está dentro de cada um de nós. Por que eu estou dizendo isso? O movimento é executado com o peito do pé. Peito. Peito. Tem gente que está fazendo com a ponta do tênis. Então, a maldade é por parte de vocês. Vocês podem fazer com o peito do pé a primeira e a segunda vez. Se a pessoa não entendeu o movimento, aí você usa a ponta do pé, mas você já avisou antes. Então, não vá direto aprendendo a fazer o movimento de uma forma agressiva. Então, faça o movimento com uma certa consciência. Então, só para chamar a atenção desse detalhe. Vamos fazer um pacote agora. Ginguei, abri o movimento nas laterais, absorvi uma cabeçada, fiz um rolê para fora, voltei no rabo de arraia da queda de rim, transformei numa tesoura, abri 180 graus, passei para frente, tentei aplicar uma rasteira e finalizei com uma chapa. É um pacotezinho rápido e simples. Então, o que é que eu quero na realidade? Mostrando agora para vocês. Ginguei, abri no movimento lateral, absorvi a cabeçada aqui, saí, fiz o rabo de arraia da queda de rim, certo? Rabo de arraia da queda de rim, fui para queda de rim, transformei na tesoura, aqui agora, abri 180 graus, aqui agora. Terminei nessa posição, só vou virar para vocês entenderem o movimento. Cheguei aqui agora. Quando eu terminei os meus 180 graus, aqui. Ó. Vim para aqui, apliquei uma rasteira e uma chapa. Pode ser? Mais uma vez. Ginguei,
abri o movimento para o lado, ele entrou, eu absorvi a cabeçada, a perna que está estirada, rabo de arraia da queda de rim, fui para a queda de rim, abri 180 graus, entrei numa rasteira, finalizei numa chapa. Bora, consciência de movimentação. Vai! Ok, rapidinho, para finalizar essa parte, para poder nós deixarmos um tempinho para falar um pouco, até para clarificar o entendimento melhor dessa coisa da movimentação. Rolê, 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 180 graus. Rolê, 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 180 graus. Então, o que eu quero de vocês é mobilidade. Ginguei, desci, rolê, 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 tesoura, 180 graus. Abre, gente, abre. Ó, brinquei. Rolê, 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 tesoura. Trabalha esse movimento, opta em botar o tronco para um dos lados. Justamente porque o meu adversário está passando por baixo. Abri. Olhei para ele. Trabalhei meu movimento. Só quero que vocês façam esse alongamento. Rapidinho. 5 minutos. Vamos lá. Vai!
Ok, para cá todo mundo, rapidinho, por gentileza. Podem sentar aí, podem pegar a garrafinha de água. Eu vou abrir aqui minha tela só para falar uma coisinha rápida, depois eu deixo vocês à vontade. Gente, na minha concepção, na minha visão, o ser angoleiro não se limita ao fato de você simplesmente baixar o jogo, de você jogar no chão ou você jogar lento. A minha concepção é de você ter uma consciência corporal, de você ter uma leveza, de você trabalhar em harmonia com o que você está ouvindo, com o que você está sentindo. Eu acho que isso são elementos fundamentais para nós que buscamos a capoeira Angola. A capoeira Angola ela não tem idade, a capoeira Angola ela não tem sexo, a capoeira Angola ela não tem gênero. Então, ela está aí para todas e todos. Agora, precisa entender se todos estão aí por um movimento. Às vezes, a gente tem dificuldade de externar o que nós estamos ouvindo. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos nos conectando ou reconectando. Depende muito do sentimento de cada um. Então, uma coisa interessante é que eu preciso, o capoeirista, eu penso que ele precisa pensar 2, 3 ou mais movimentos além do que ele está fazendo. Ele precisa ter um leque de possibilidades ou de intenção ou de pensamento. Eu vou fazer esse movimento. Se o adversário fizer isso, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Se ele fizer aquilo, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. É por isso que, na minha concepção, eu costumo fazer uma conexão, uma ligação, a capoeira e o jogo do xadrez. Porque eu sempre preciso pensar um pouco mais na frente. Então, nesse movimento que nós fizemos agora, em que você gingou, que você primeiro passo, você abriu, olhou para o cara, você já saiu do movimento. Olha a posição que eu estou aqui, gente. O meu adversário é o meu computador agora. Então, o fato de eu estar aqui, eu já vou fazer um movimento só. Quando eu posicionei, a minha mão está saindo do chão aqui agora, que ela veio para o chão, o corpo já preparou meu movimento para eu estar vindo aqui. Ele pode sair do movimento e tentar pegar a minha base que está aqui no chão. Eu preciso ter essa consciência. Que está solto. Certo? As pessoas estão com dificuldades para fazer a transição. As pessoas estão com uma certa resistência. A gente pode colocar isso como a própria pandemia, né? Que está me deixando sem espaço físico para fazer nada. Estou indo muitas vezes. Quem mora nas kitnets é da sala para a cozinha, da sala para a geladeira, da geladeira para o toalete. Então, é pouco espaço para se movimentar. Eu pedi para as pessoas
estarem na movimentação de rolê. Solta o corpo, solta o corpo. Olha, é um movimento de preparação. Daqui eu posso criar, eu posso dizer qualquer coisa. Então, ginga, rolê, AU, são movimentos que confundem um movimento de preparação, um movimento de definição. Eu preciso estar preparado para qualquer eventualidade, qualquer necessidade que surja naquele momento, qualquer imprevisto. Assim funciona, no meu entender, a cabeça e o corpo do angoleiro. Certo? É essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, porque se movimentar é fácil, mas com que intuito nós nos movimentamos é que é complexo, né? O que é complexo. Então, essa movimentação de cabeça no chão, essa movimentação que você trabalha a sua elasticidade, é uma movimentação que está muito dentro do meu jogo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Até hoje em dia, depois dos 55 anos, né? Mas o corpo, devagarinho, ainda obedece. E muitas vezes a pessoa diz assim, pô, mas como é que se consegue fazer um movimento como esse se você está ali na adrenalina, você está na energia, você está fazendo parte daquilo? Pergunta, observação, algum comentário, alguma crítica? Eu acho que o número de pessoas está bem tranquilo. Então, quem quiser ir fazer a sua pergunta, né, tanto da parte do berimbau como da movimentação, só sinaliza aí no chat e abre seu áudio aí e faça a pergunta aí para o mestre aí. Oi, mestre, tenho uma pergunta aqui, boa tarde. Boa tarde. Diga, Matias, tudo bom, meu querido? Aqui, Matias. Tudo bom? Vamos vê-lo. Aqui a gente ficou meio confuso aqui, né? Com essa saída da tesoura, depois que a gente abre, como é que a gente faz a transferência para a rasteira e a chave? A pergunta não, Matias. A reflexão é o seguinte. Eu estou jogando com você, de repente você fez uma tesoura para mim. Você fez uma tesoura para mim, eu optei em passar por baixo dessa tesoura. Quando eu passei por baixo dessa tesoura, se você ficar com uma perna, com os pés posicionados a 60 graus, eu posso lhe dar uma boca de calça. Aí, automaticamente, você vai abrir, para evitar que eu pegue essas duas bases suas. Você abriu. Quando você abriu, que eu fui pegar uma boca de calça nesse sentido que eu estou indo aqui, eu não vou achar suas pernas, seus pés. Automaticamente, por eu não achar seus pés, eu vou ficar com a parte frontal do meu corpo exposta. Então, no momento em que você... Eu agora estou sendo você. No momento em que eu abri aqui, que você passou, a sua cabeça está aqui no computador aqui agora, que eu me posicionei dessa forma, eu já tenho uma rasteira, se você estiver vindo em pé com a meia-lua, alguma coisa, um rabo de arraio, eu tenho um movimento aqui, e com a outra perna, eu já estou numa posição de ataque, dizendo a você, aquela brincadeira que eu gosto de dizer, né? A sola do pé está dizendo aqui, não entre. Daqui eu posso ir com a chapa de costa, posso ir com o rabo de arraia daquela de rim, mas eu estou aqui numa posicionado para qualquer reação em cima de uma ação que venha, digamos, de você. Porque eu estou falando o meu jogo contigo agora. Deu para compreender, meu querido? Deu, super, ficou bem claro. Era justamente essa passagem aí que foi ótimo. Obrigado. Massa. E, inclusive, eu gosto muito dessa passagem, gente, porque, às vezes, a pessoa passa, você levanta, abre e desce. É um movimento muito rápido, você não vai fazer para machucar, mas o fato da pessoa estar saindo e você terminar o movimento aqui, ó, na frente dele aqui, ó, e descer rápido, a pessoa toma aquele susto e congela. E daí você tem o que nós chamamos, que é fundamental dentro da capoeira, que é o elemento surpresa. Mais alguma coisa? Diga, mestre Alvinho. Mestre, primeiro gostaria de
e dar uma boa tarde a todos que estão aí participando dessa vivência com o senhor. Mas eu acho muito interessante essa coisa, mestre, que o senhor sempre chama a atenção, dessa coisa que você fala assim, o angoleiro tem que estar solto, né? O angoleiro está solto. E agora que eu fiquei aqui só visualizando a aula, no momento em que você faz um rabo de arraia, né? A partir de uma queda de rins, e que você diz está solto, a gente percebe que está ali numa queda de rins, mas visualizando e com o corpo se balançando mesmo, porque dali o senhor pode fazer qualquer coisa. Obrigado, mestre Alvinho. Gente, eu aproveito esse momento para trazer uma fala de grandes capoeiristas que já passaram. O nosso equilíbrio está no nosso desequilíbrio. O que é isso? Né? O mestre Pastinha dizia, né? A gente tem alguns registros dele gingando, aquela ginga solta, a coisa da criatividade, a questão do corpo estar preparado para o elemento surpresa, porque muitas vezes a gente não consegue fazer 2 movimentos iguais, porque é uma questão de energia, é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de você estar ali para o que deve é. Eu acho que isso é muito importante na fala do mestre Alvinho aí, nessa reflexão dele aí. E outra coisa, gente, a expressão facial. Eu sempre brinco, né? As pessoas que me acompanham aí, gente, quando a gente sorri, são mais de 600 músculos faciais trabalhados, porque de estar tenso, né? De estar gingando com o outro, dizendo, não venha, não venha. O angoleiro, ele seduz, ele atrai a sua vítima. Ele faz aquele movimento de meia-lua, dizendo, que maravilha, venha, 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 venha. Mas a intenção dele está no terceiro, no quarto movimento que está por vir. Então, antes de mais nada, quando eu faço um movimento de tesoura, eu desço ali, eu escorrego para dentro do meu adversário, eu dou as possibilidades dele sair, da mesma forma que eu aproveito o movimento dele, da intenção dele para construir o meu jogo, para fazer o meu fechamento. Então, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente está entrando muito na roda de capoeira, entre aspas, um querendo matar o outro, com aquela cara fechada, todo travado, parecendo uns Robocop da vida, e ainda determinam isso como capoeira Angola. A gente precisa refletir, né? A gente precisa refletir. Tem uma fala que diz muito isso, né? O angoleiro não se deixa mover pelo corpo, e sim pela alma, e sim pelo espírito, e sim pela energia. Então, se uma roda, se a bateria, se o canto propicia aquilo, gente, a questão uma palavra que eu tenho usado muito, né? Se me leva a esse transe, se faz meu corpo arrepiar, que faz a questão do encantamento. Encantamento é a palavra. Eu acho que isso faz tudo na vida, né? Você chega ali, às vezes você se perde até a hora de sair para jogar, porque você está fascinado com que a pessoa que está entoando o canto, a mensagem que ele está passando, a forma que ele está trazendo isso, ou ela está trazendo isso. Então, é preciso que estejamos realmente conectados com tudo que esteja em volta da gente. Porque eu vejo o seguinte, se você não tiver uma roda, um ambiente gostoso, prazeroso, eu costumo brincar e dizer, o meu ser capoeirista não incorpora. A minha entidade capoeirista, ela não baixa, ela não vem, não adianta. Não adianta. E aí, quantos de nós, às vezes os mais velhos que estão aqui, ou os mais novos, não sentiram isso, né? Eu estou numa roda de capoeira, de repente, alguém pega um birimbau. Gente, aquele birimbau pode levantar, como pode baixar o jogo. E quando baixa, você aperta a mão do outro e diz assim, está na hora de sair fora, porque já deu o que tinha que dar. Então, eu acho isso de fundamental importância, saber a hora de entrar e saber a hora de sair. Eu costumo dizer que nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu não vim aqui provar que sou melhor do que ninguém.
certo? O mestre Alvinho está aí, é uma pessoa mais velha de capoeira do que eu. Ele tem a história dele de capoeira, certo? O Gunter está aí, que é um parceiro que somos quase contemporâneos. Mas eu estou nessa história há 38 anos só. Eu sou uma pessoa nova de capoeira em relação ao mestre João Grande, ao mestre Moraes e tantos outros. E eu estou no processo ainda. Às vezes eu paro aqui para ver alguém fazer um movimento aí, eu digo, oh, rapaz, aprendi agora mais uma forma de fazer o movimento, mais uma linha de entendimento do movimento. Eu acho isso super importante. Está aberto para isso. Alguma pergunta mais, gente? Oi, mestre. Diga, meu amor. Eu não tenho pergunta, não. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse evento, né, de ver o senhor aí ministrando a aula para a gente. No início da aula, quando o senhor começou a tocar, né, o senhor falou assim, feche os olhos, sintam. E assim, teve um momento que eu senti realmente, e assim, veio as lembranças, né, de estar na roda, apertar a mão do colega, sair pro jogo, né, veio esse flash assim. E assim, eu senti realmente a energia, assim, sabe, foi tão boa, assim, né, a conexão, que eu me senti mesmo na roda, né, com os colegas, com todos, né, participando. E assim, agradecer mesmo a oportunidade. Eu pedi desculpa também por eu ter parado de treinar no meio, porque eu tô sentindo, comecei a sentir dor na lombar. Estou no processo ainda de recuperação assim das dores que eu venho sentindo, mas foi legal. Gostei muito. Obrigada ao senhor, obrigada a todos que estão aqui participando. É isso. Um beijo. Beijo. Obrigado, Trenel Elisete. Eu acho que é por aí, gente. Eu acho que é importante a gente estar aqui. Eu acredito que é o fechar os olhos, é ver a outra pessoa. Apesar de a Elisete ser minha vizinha, quando eu falo minha vizinha, eu moro aqui no bairro da Massaranduba, ela também mora no bairro da Mangueira, que são 3 ruas. São 5 minutos andando. Certo? Mas com tudo isso que está acontecendo no mundo, mas eu acho isso de fundamental importância, essa iniciativa. Essa é o primeiro momento que a gente está se encontrando esse ano. Semana que vem tem um outro encontro. O Gunter vai deixar uma mensagem aí. Então, essa é a primeira demanda de outros ciclos que virão, né? Mas é só gratidão. Eu acho que o que me faz sentir assim é o fato da gente estar aqui trocando. De parar, de ver o Robert, de ver a Clara, de ver a Renata, de ver pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço, e da gente estar estreitando isso. A gente tem pessoas aqui, tem o Gianmarco, que é meu aluno daqui de Salvador, mas agora ele está lá na Itália. Foi rever a família, o Jasper, que faz parte da família, está lá em Washington, D.C., e tantas outras pessoas que estão aí espalhadas pelo mundo. Eu acho que isso é que é o bacana, né? Essa conexão da gente atender a chamada da família, né? E agradecer o Gunter mais uma vez por proporcionar isso. Gente, mais 1 ou 2 perguntas para a gente fechar. Fiquem à vontade. Mestre Valmir. Diga, Manuel. Agradeço ao senhor por dar essa aula e essa cultura que realmente já se espalhou pelo mundo inteiro, né? E agradecendo muito da sua presença e do meu irmão aí, o Gunter Andrade, gente muito fina. Agora eu estou no meu país, né? Bom, agora também estou um pouco parado, no caso, por a pandemia. Anteriormente também estive, mas por causa que ainda quando voltei do Brasil para aqui, tinha que renascer da cinza, né? Aí minha filha era pequenininha, tal, ela adoeceu, entrou na cirurgia e era um tipo assim familiar, né?
aí fica um pouco parado. Mas sempre quando dá, dou um pouco de treino mesmo aí, e pegando o berimbau mesmo e treinando, lembrando o que deu a oficina de mestre Cobra Mansa. Muito legal conhecer ele. Estivemos lá no Roraima com os movimentos, né, da cultura negra. Fizemos aí a oficina. E também no Manaus mesmo. Agora que você conhece o mestre Valmir e falta conhecer o mestre Jurandir, então é assim, vá para frente mesmo. Desculpa meu português, talvez aí não dá para entender. Tá, sim, meu querido. Eu que agradeço, não só a você, Manuel, mas eu me dirijo a você, como todos os outros que aqui estão, por abraçar essa minha cultura, né, assim que você tratou, com tanto respeito, com tanto carinho. Eu acho que isso nos fortalece, a todos nós, lideranças que estamos aqui, a seguir e acreditar nessa história, né? Pessoas como você que abriu mão em determinado momento na vida porque acreditou na capoeira, e a gente precisa estar aqui, né? Eu acho que foi uma semente que foi plantada, uma raiz que está enfincando na terra e começa a dar frutos, e a gente precisa cuidar disso. E a forma de cuidar disso é chegar agora, podar uma coisa que tem que fazer, colocar um adubo, é o que a gente está fazendo aqui, é um ciclo de adubagem, que é para ver ela dar continuidade e começar no tempo certo a dar os frutos necessários até para continuidade, para manutenção e para esse ciclo, né? Porque eu comecei lá atrás, eu tive o prazer de começar a capoeira não tão jovem, eu comecei com 16 anos de vida, comecei em 82, quando chega a Salvador o mestre Moraes, com o mestre Cobra Mansa. Em 87, chega o mestre João Grande, o grupo de capoeira Angola Pelourinho, e fica até 89. Depois eu fico no grupo até 94, depois me desligo. 95 para 96 eu ingresso na FICA e estou na FICA até hoje. Então, é dessa história, é dessa forma que a gente segue e é dessa forma que a gente pretende caminhar, né? Costumo dizer, estou aqui para aprender também, sou ser humano e como ser humano passivo de erro, mas é por isso que eu digo, se vocês tiverem alguma crítica, faça. Agora faça para mim, porque você vai estar me ajudando a crescer enquanto homem, enquanto mestre de capoeira e, antes de mais nada, que para mim é o mais importante, enquanto ser humano. Se você vai falar com A, com B ou com C, aí não é crescimento. O nome disso, na minha linguagem popular, é fofoca. E é isso. Então, eu queria, se ninguém tem mais nada a colocar... Só uma pergunta aqui. Mestre, você comentou aí agora a volta do João Grande no GECAP em 1987. Isso. Né? Essa curiosidade até hoje. Conte para nós um pouquinho aí como é que foi essa volta dele, como é que ele estava e depois como a capoeira, né, esse regresso dele nessa capoeira contribuiu aí para o caminho dele ter, né, tá hoje lá nos Estados Unidos, né, com 88 anos, né? Estava o aniversário dele, dando mais um salve aí para o mestre João Grande. Mas conte um pouquinho para nós como é que foi essa volta, como é que eram os treinos dele naquela época. Conte um pouquinho para nós aí. Gente, bate uma lembrança em coração, mas antes de mais nada, eu queria dizer que quando o grupo de capoeira Angola chega em Salvador, se começa uma campanha de resgatar, né? Tanto é que o nome do evento que nós fazíamos no Forte Santo Antônio era Oficina de Capoeira Angola. Então, você vê que o termo oficina parece até que a gente vai consertar algo, né? A ideia é consertar, a ideia é recuperar. Então, a gente começa
com um grupo de pessoas liderada pelo mestre Moraes, mestre Cobrinha, a realizar atividade dos ciclos de encontrar esses velhos mestres para fazer entrevista, para trazer uma série de materiais. Então, eu digo a vocês que na época, quando tinha essas oficinas de capoeira, em que em determinado momento eu já era contramestre de capoeira, às vezes uma roda de capoeira de 4 horas de duração, eu ficava no agogô, no reco-reco, e não tinha espaço nem para jogar capoeira, porque estava nessa roda. Mestre João Grande, mestre Curió, mestre João Pequeno, Papa Capim, mestre Bobó, que era o mestre do mestre Lua de Bobó, e tantas outras pessoas. E tantas outras pessoas. Só que, nessa época, o mestre João Grande trabalhava na moenda, tocando birimbau e fazendo show folclórico, e ele trabalhava no posto de gasolina. Aí o grupo reuniu e disse assim: a gente precisa resgatar, trazer o mestre para Capoeira Angola, né? Para Capoeira Angola, enquanto, inclusive, na época, um dos contramestres do mestre Pastinha, que era o mestre João Pequeno, que eles contam isso muito, contava muito isso, o mestre João Pequeno, que o mestre João Grande chega, o mestre João Pequeno já está, mas os dois começam uma relação muito legal, e aí terminam ficando em evidência dentro da academia do mestre João Pequeno, do mestre Pastinha. O mestre João Grande chegando, o grupo, ele dava aula aos domingos. Aula aos domingos, gente. Domingo, a aula começava às 7 horas da manhã. Eu sempre gostei de festa, confesso a vocês. Dentro do Forte, hoje, onde é o Forte da Capoeira, antigamente, na década de 70, 60 a 70, era um presídio, onde funcionou depois o Centro de Cultura Popular. Lá tinha o ensaio do Ilê. Nós tínhamos a nossa roda aos sábados, que terminava às 9 horas da noite, e 10h30 da noite começava o ensaio do Ilê. A gente improvisava lá, um banho de gato, tomava um banho, botava uma roupa e ficava nessa festa de 11 horas até 4 horas da manhã. É quando terminava. Não dava para ir para casa. A gente dormia ali no... Quem conhece o Santo Antônio, dormíamos na praça e muitas vezes o mestre passava, sempre ele andava com uma biriba na mão, mesmo que não tivesse com a cabaça, mas a biriba era aquela coisa, né? Ele disse que era para afugentar se tivesse um cachorro, algo desse tipo. Ele passava, eu deitado na praça, ele aí cutucava. Valmir, bora pro treino. Eu aí levantava assim, piscava o olho. Parecia, onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô? Aí o mestre chamava, aí você ia, treinávamos de 7 horas da manhã até meio-dia. E o treino dele era aqueles rolô, que ele chamava rolô, que a gente entendia como rolê, que era aquelas passagens de abrir, de passar, de abrir, de sair do lado. Não tinha essa febre de rolê de banco. Era muito AU, muita ginga baixa. Movimento de rolô, bloqueia aqui, bloqueia ali, desenrola por aqui, escorrega por ali, vamos embora. E aí o mestre ficou nisso bem uns 2 anos, né? Bem uns 2 anos, muitas vezes a gente ia para a roda de capoeira. E essas rodas de capoeira, o mestre Moraes fazia questão de dizer, olha, a gente vai visitar fulano de tal, só quem vai é seu João, que não tem por que deixar de fora, o Cobrinha, ele, o José Elias e Valmir, ninguém mais vai. Porque, gente, quando a gente chegava nas rodas de capoeira, que você tinha uma camisa amarela e uma calça preta, todo mundo queria jogar com você, todo mundo queria testar com você. Prazer foi meu. E aí você ia numa condição de jogar capoeira em qualquer nível.
jogar capoeira em qualquer nível. Certo? De entrar, se tiver que jogar 1 hora de relógio, você vai jogar 1 hora de relógio. Se você tiver que jogar, cantar e improvisar com seu adversário, você fazia isso. Hoje a gente não vê isso. Hoje eu não vejo isso na roda de capoeira. Você pegar exemplo, um parceiro Gunter, eu aperto a mão dele, a gente vai trabalhar Paranauê, eu faço o primeiro verso, o coro responde, depois ele entra em cima do meu improviso e a gente vai jogar capoeira 30 hora de relógio seguindo essa coisa. Então, foi dessa forma que eu vivi e o mestre João Grande lá com a gente. Chega em dado momento, o mestre João Grande recebe um convite para ir aos Estados Unidos, fazendo parte de uma delegação que estava o Cobrinha, que estava o Moraes, que estava o mestre João Grande. E nessa, ele chegando lá, recebeu um convite e até hoje ele está lá, já recebeu alguns títulos, doutor honores, tem o espaço dele, é uma pessoa que ele diz na fala dele que lá ele aprendeu a viver, porque aqui ele trabalhava no posto de gasolina como frentista, depois ia fazer show na Moenda e saía meia-noite, 1 hora da manhã, para ir para casa. E hoje ele está bem tratado, com todas as dificuldades lá, porque esse momento de pandemia, para você sobreviver, tem um espaço dele que é muito caro a manutenção, por isso tem algumas campanhas aí, porque muitos espaços, por conta da pandemia, vêm se fechando, com a FICA Bahia não foi diferente. Nós perdemos um espaço depois de 22 anos nesse espaço. Então, a história é assim, a história é essa, a história é simples, eu fico muito feliz de ter tido uma época de conviver com o mestre, dele voltar à Bahia depois de muito tempo, eu ir lá tocar um birimbalde junto dele, e o interessante é que ele chegava assim para mim, tocando um pandeiro, que ele sempre gostou de tocar pandeiro, no GECAP, ele tocava um pandeiro de um lado, eu tocava um pandeiro do outro, então muitas vezes ele pegava o pandeiro, ele gostava de pegar o pandeiro, botar para chorar o pandeiro aqui, botar no joelho, e eu gostava de fazer isso, então olhava para ele, quando ele repicava de lá, quando ele marcava lá, eu repicava cá, mas sempre foi assim, né? Sempre foi uma pessoa, então, da última vez que eu tive com ele aqui em Salvador, no espaço do Mestre João Pequeno, que já não estava mais entre nós, ele puxou algumas músicas e ele batia na minha perna assim, com a perna dele, e como dizia, leva, Valmir. E são músicas que eu nunca tinha ouvido cantar, e você começa a improvisar em cima daquela música. Quando você olha para ele perguntando se está bom, ele já puxava uma outra, e aí ele dava para você segurar, e as pessoas assim sem entender. E você tem que estar preparado para essa dinâmica, né? Enquanto o coro está respondendo, a sua cabeça está ali, está movendo a 1000, porque você não pode deixar a peteca cair, você não pode negar, não vou dizer esse desafio, porque para mim não é um desafio, é uma partilha, é um aprendizado. Mas é isso, mestre Gunter. Beleza, mestre. Muito obrigado aí, tá, pela resposta aí. Contribuiu bastante aí que eu estava querendo. Se quiser deixar uma contribuição, uma fala. Eu vou forçar isso. Gente, eu queria ouvir de cada um de vocês uma única palavra e que essa palavra não seja repetida. Então, cada um de vocês agora vai abrir o áudio e dizer uma palavra. Uma palavra, não é uma frase. Vou começar logo, mestre. Resistência. Enriquecedor. Liberdade. Paz. Angola. Desafio. Massa. Resiliência. Obrigado, Ju. Consciência. Obrigado. Responsabilidade. Obrigado, Manuel. Retorno. Obrigado, Lívia. Honra. Saudade. Esperança. Fortalecimento. Crescimento. Obrigado, Pipoca. Aprendizado. Só graças. Gratidão. Gratidão, Muita isso. gratidão, mestre. Todos falaram? Mestre Valmir, licença aqui no chat, tem uma pergunta
de Jonathan Steve Manosalva, se o puder ele abrir o microfone e fazer para o mestre, que ele escreveu um tempinho aqui. Oi, boa tarde a todo mundo. Eu gostei do aula de mestre Valmir. Eu sinto agradecido. E minha pergunta é, na capoeira Angola, quando fala de resistência, a que faz referência quando falamos de resistência? Jonathan, quando a gente fala de resistência, meu amigo, eu acredito que é um conjunto de várias coisas, né? Se a gente for falar muitas vezes da história dos mestres de capoeira, já começa por mim, né? Quando eu comecei capoeira, Jonathan, a capoeira, ela não exclui ninguém, né? Mas eu confesso a dizer para você que meu mestre de capoeira disse assim, olha, deixa ele aí, porque esse rapazinho aí não tem nada a ver com capoeira, no momento certo ele vai embora. E eu ali na resistência. Eu era um rapazinho, na época, com meus 17 anos, forte, tinha dificuldade de fazer o movimento. Então, isso para mim é o primeiro momento que eu começo a parar e a pensar de que muitas coisas aconteceram para que eu não estivesse aqui hoje. Um outro fato da gente sair, muitos mestres de capoeira, muitos capoeiristas saem do Brasil para tentar a vida lá fora e muitas vezes falando não muito bem a própria língua, que dirá a língua local, e aí a gente precisa resistir, sobreviver de um lugar que a gente não está acostumado, que não é o nosso habitat natural para sobreviver. A gente está aqui agora, num momento completamente estranho, em um momento de resistência, em sobreviver, em estar reinventando as coisas, respeitando o princípio da capoeira, respeitando o princípio de muita coisa. Então, para mim, toda manifestação, eu falo da diáspora africana enquanto uma pessoa negra, afrodescendente, capoeirista, pertencente a uma casa de axé, ele axé o mijadê, tendo um papel dentro dessa casa, aonde para nós as coisas sempre tiveram muita dificuldade, e nós estamos aqui resistindo. Estamos aqui reescrevendo, estamos aqui com muita dificuldade. Vocês perceberam que hoje, durante esse nosso encontro, a internet caiu, porque a gente não tem uma internet de ótima qualidade. A gente precisa reinventar, a gente precisa estar unido para se fortalecer. Então, essa palavra resistência, ela está em todos os momentos, basicamente 24 horas por dia. Quando você sai de uma comunidade que você sabe que sai, mas você não sabe se vai voltar, você não sabe de que forma você vai ser abordado. Então, a gente costuma dizer que a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Então, nós somos resistentes, nós somos sobreviventes desse caos que o mundo se tornou. E a capoeira, para mim, ela determina muito isso, porque é um espaço que, quando eu chego para jogar capoeira, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou uma pessoa que eu sorrio, eu sou uma pessoa que brinco, eu sou uma pessoa que dou rasteira, eu sou uma pessoa que tomo rasteira. A gente já teve a oportunidade de se conhecer, a gente já teve a oportunidade de tocar berimbau junto, a gente já teve a oportunidade de papear, de cantarolar capoeira, lá no espaço do Fabrício, lá nos Alpes. Então, isso para mim é resistência. O espaço, quem faz somos nós que chegamos e nos adaptamos, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém.
Não sei se eu respondi. Tudo certo, mestre? Muito obrigado pela sua Obrigado a resposta. você, meu querido. Bom vê-lo. Você está onde agora? Eu estou na França. Na Resistência, né? Estou na resistência francesa. Sobrevivendo. Massa. Sobrevivendo. Um abraço e força aí, meu querido. Mesmo para você, mestre. Muito obrigado. Junta, tá na hora, não tá? Passamos um pouquinho do nosso horário, mas desde já eu quero agradecer a todos de coração aí, ter confiado e participado, né? Eu, como o Jonathan, a referência de resistência é essa, né? Nós estamos aqui toda nessa dificuldade de internet, de distanciamento social, né? Mas estamos juntos, né? Eu mesmo nunca, né? Achei que não ia me adaptar a esse tipo de aula virtual, né? Eu tinha muita resistência sobre essas aulas, mas é o que a gente pode fazer, né? É como a gente pode estar junto e a gente tem que tirar o melhor proveito disso possível. Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, muito bom estar com vocês, obrigado aí, desculpa qualquer coisa,